A verdade é que eu me sinto em casa aqui, todos vocês são meus irmãos, me sinto como se estivesse com minha família em Chile. Amém? Então, muito obrigado por o carinho e eu quero que me acompanhe na leitura da palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 18, ou 1 e 8. Amém? Esse é o único número que me é difícil falar, 18. Sim, vai por aí. Capítulo 18, verso 15. Irmão, esse é um texto que este último tempo ha estado trazendo um som forte em meu coração. Deus ha estado falando muito forte nessa área em minha vida. E eu creio que Deus pode ministrar a sua nesta noite. Olha o que fala o capítulo 18, verso 15. Vou ler daqui para que todo mundo possamos ler junto. Vou começar eu, tá? Diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. 16, pode ler você. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda questão seja decidida. amém? Pode seguir? E se ele se recusar a ouvir essa pessoa, se exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Em verdade lhes digo que tudo que ligar na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligar na terra terá sido desligado no céu. Em verdade, também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Todos juntos então, verso 21. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoa até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Amém? Está forte ou não está forte? Está forte, né? Então, obrigado, Pai, por essa palavra. Abre nosso coração para poder ouvir, Senhor, tua voz. Fala conosco hoje. Quebra a corrente que tenha que quebrar. Senhor, muda, Senhor, nossa realidade. Tira toda a treva hoje. Senhor, traz, Senhor, perdão. Senhor, traz, permite que nós podamos viver no mesmo sentir, no mesmo espírito, concertado, em unanimidade. Senhor, que se todos nós sejamos um, como Tu e o Pai são um. Obrigado, Senhor. É no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Meu irmão, quem tem autoridade para falar de perdão aqui? Quem tem autoridade para falar de perdão? Primeiro, quem se sentiu perdoado aqui? Quem se sente perdoado? Então temos autoridade para falar de perdão, por quê? Porque nós recebemos o perdão de Deus, certo? Então, quantos de nós temos cometido erros em nossa vida, pecado? Quantos nós erramos o objetivo? Quantas vezes, desde criança, o pai e a mãe falou, não faça isso. Aí nós fazíamos tudo o contrário. Desde pequeno já estávamos cometendo erro. Mas Deus permitiu que nós fôssemos perdoados por meio do mérito de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos considera justo por meio da obra que Cristo fez por nós. Então, o perdão que nós temos hoje, el ser reconciliado com o Pai, el ser declarado justo,
é por meio de uma obra soberana que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, que Apocalipse capítulo 13 vai falar que Cristo foi crucificado, ou ele já foi morto antes da fundação do mundo. Olha a providência de Deus, a soberania. Desde antes da fundação do mundo, olha, Deus já tinha escolhido a seu filho para pagar um preço por você e por mim. Ele entregou a seu filho para morrer conosco e apresentar-se como o único sacrifício, sem pecado nenhum, e que fora totalmente perfeito diante do Pai, porém satisfazer toda a demanda do Pai e declarar a você justo. Imagina, acho que foi Lewis Sperry Chafer, um teólogo, que falou assim: Jesus Cristo é o homem perfeito para Deus e é o Deus perfeito para o homem. Ele é tudo o que o Pai queria e é tudo o que o homem precisa. Em Jesus Cristo se encontra então a plenitude da deidade. Tem uma versão que fala assim: toda a natureza de Deus se encontra em Cristo. Colossenses capítulo 2, verso 9 vai dizer que em Cristo se encontra corporalmente toda a plenitude da deidade. Então, tudo Deus se encontra em Cristo. Porém, na pessoa de Cristo, eu encontro tudo o que eu preciso. Em Cristo eu encontro tudo o que algum dia vou precisar. Se encontra em Jesus Cristo. Então, ainda que seja uma frase muito conhecida e não esteja na Bíblia, mas, amigo, quem tem a Jesus Cristo na barca, amigo, pode estar tranquilo. Você tem tudo. Ainda que tenha tempestade, se Cristo está na barca, ainda que esteja dormindo, fica tranquilo que Ele tem resposta. Ele pode falar ao mar: fica quieto, estou falando eu. E todos se tem que calmar. Quando Cristo fala, não tem demônio que fique em pé. Então, não importa pelo que você esteja atravessando, não importa pela circunstância que você esteja passando agora, só se segura de uma coisa: que Jesus Cristo esteja na barca. Louvado seja Deus. E se Ele está em sua vida, em seu matrimônio, no momento que você se senta para almoçar, para jantar, e Ele é o centro da conversação, Ele é o centro da educação que você dá ao seu filho, Ele é o centro da forma em que você se dirige para seu chefe, para seu colega no trabalho, é na forma em que você age na escola, na faculdade, porque você age como Cristo. Então Deus tem o controle de tudo. Amém? Mas Jesus Cristo falou uma coisa: escuta, se teu irmão peca contra ti, pode repreender a ele, pode confrontar a ele, estando você e ele sozinho. Se ele não se conserta, você pode chamar até 2 ou 3 testemunhas e confrontar a ele, como fala o livro de Levítico. Precisa ter testemunhas, sobretudo se você vai acusar uma pessoa com autoridade, uma pessoa com posição, uma pessoa com testemunho. Você precisa ter a outros para confrontar a ele. Mas se ele não se quer consertar, então você pode falar para a igreja, e se ele não se conserta, você pode ter a ele como um pecador, como um gentio que não quer arrepender-se. Mas vou falar uma coisa para você: se você encontra, já me entrei já, para que veja como sou eu. Se você encontra, o que estava falando? Só baixar um pouquinho ao som, que eu já vou cantar. Se você deixa o som aí, eu vou começar a cantar. Ou prego ou canto. Me desculpa, tá? É um tema. Então, me ajuda aí. Sério? Estava falando o quê? Se o teu irmão mais viu? pecar, Então, se teu irmão pega contra ti, mas fica tranquilo, tá? É só um tema meu mesmo. Se teu irmão pega contra ti, lo confronta, não se arrependeu, chama 2, 3 testemunhas, não se arrependeu, fala para a igreja, não se arrependeu, deixa ele. Tá bom. Mas se você fala para ele e ele se consertar, você ganha seu irmão e Deus te cobre multidão de erros. Aí eu falei: se assim, com todo o erro que eu tenho, vou ter que consertar a muitos meninos por aí. Eu comecei a consertar, eu falei: Deus, cobre multidão de erros em minha vida, que tenho muito.
Então, olha, Deus cobre multidão de erros. E a Bíblia fala assim, olha, ele fala, quantas vezes tenho que perdoar a meu irmão que pega contra mim? Até 7? Não. Até 70 vezes 7? 490 vezes? Não. Sempre. Isso tem que ser parte de nós, porque Cristo foi assim. Cristo foi assim. Então nós que somos como Ele, temos que perdoar a nosso irmão. Nós temos que perdoar a quem nos faz mal. E a Escritura vai falar que se duas pessoas se colocam de acordo para pedir qualquer coisa aqui na terra ao Deus do céu, Ele vai contestar. Duas pessoas. E depois vai falar que se duas pessoas estão congregados, reunidos em seu nome, aí está o Senhor em meio dele. Mas deixa-me falar uma coisa para você. Já ouviu esse texto? Quando falam, aqui temos mais de 2, temos mais de 3, então Deus está no meio dele. Quem já ouviu isso? Mas 2 ou 3 que estão consertados. 2 ou 3 que estão com o coração limpo. 2 ou 3 que estão no mesmo espírito, com o mesmo objetivo, com a mesma visão. Louvado seja Deus. Então, tipo assim, não pode o pastor ter uma visão e a igreja, a parte dali, ter outra visão, não. Duas visões é divisão. Não podemos fazer, temos que entender a visão da igreja, temos que entender o direcionamento de nosso pastor, no caso nosso pastor Abel, nosso bispo Wilson, e entender que não pode ter divisão de pensamento dentro da igreja. Porém, não é só um tema teórico, não estou falando só de que uma pessoa pensa uma coisa enquanto interpretação bíblica só, estou falando literalmente de divisões, de, como fala no Brasil, panelinha. Facção? Que isso? Não, facção não. Panelinha, né? Estar falando de outras pessoas, eu não gosto disso, não gosto disso outro. Olha, Paulo está falando sobre o perdão. Ele está falando de ter um coração puro. Quantos levantaram sua mão hoje para cantar aqui com a menina que cantou, nossa irmã? Né? Quantos levantaram sua mão? Mas quem está levantando sua mão com um coração puro? Quantos está levantando sua mão com um coração tranquilo, sincero? Você está dormindo tranquilo pela noite? Ainda você tem ressentimento no seu coração? Ainda você não perdoa? Então, você tem que perdoar. O texto está falando sobre isso. De fato, depois Jesus Cristo vai falar que tinha um homem que um de seus escravos estava devendo a ele muito dinheiro. Bota aí, R$1 milhão. Aí ele falou, tem que pagar a conta. Só que ele falou, Senhor, me perdoa, por favor, porque não tenho dinheiro. Senhor, e se ele não pagava o dinheiro, ia ter que pagar sua esposa, seu filho e toda a geração. Aí ele falou, tá bom. O Senhor teve misericórdia dele e perdoou a dívida. Só que quando ele saiu, se encontrou com outro que ele estava devendo R$10 e uma coxinha. Aí pegou a ele e falou, você me vai pagar essa coxinha. Esse cachorro quente que eu te comprei, você vai ter que pagar esse cachorro quente. Começou a forcar a ele. Falou, eu não tenho dinheiro. Não, que tem que pagar, você vai ter que aprender o que é compromisso. Entendeu? Só que o pessoal que viu que ele foi perdoado, o que fez? Foi onde o Senhor e falou, você não perdoou esse menino aí? Ele falou, perdoei. Ele pegou a outro que ele estava devendo um cachorro quente e aforcou a ele. O pessoal que está vendo aí pela mídia, é só uma metáfora, né? Vai falar. Então, você perdoa ele R$1 milhão e o outro devia um cachorro quente e ele aforcou, queria matar a ele por um cachorro quente? Ele falou, como isso? Ele foi para lá e falou, eu não te perdoei uma dívida? Eu não te perdoei, não teve misericórdia de ti? Não devia você fazer o mesmo que eu fiz contigo? Não teve misericórdia de ti, não deveria você ter misericórdia de outro? E terminando o capítulo 18, vai falar, assim também fará nosso Pai do céu com aquele que não perdoa a seu irmão. Olha o que fala o texto. Verso 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial,
se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Que forte. É muito forte isso aí. Isso é muito forte. Um pastor um dia me falou assim, chegou um irmão à casa do pastor, estava no filho, e aí começou esse pastor, esse irmão que chegou à casa do pastor, falou: pastor, eu quero só falar uma coisa, eu gostei da igreja e tal, só que o pastor de você, eu achei uma atitude um pouco errada dele, ele me falou um pouco estranho e tal. Ah, falou, tá bom, tá certo, mas por favor não fale aqui na mesa. Não, mas que eu quero que você saiba que o pastor, eu não gostei. Sim, só que não fale aqui na mesa, porque aqui em minha mesa não se fala de pessoa, não se fala de ministro do Senhor, não se fala de pastores, menos à frente de meu filho. Aleluia. Então você tem que respeitar. Pode falar afora se quiser, se eu quiser, mas pode guardar isso para você. Então, temos que ter cuidado com nossas conversações, com o que publicamos. Hoje estávamos na imobiliária com o pastor Ronald e chegou uma gerente nova. Já aí chegou uma irmã cristã e começou a falar: eu não gostei da gerente, a gerente bota muita pressão em nós, eu queria estar mais à vontade, aqui e lá, e começou a falar dele. Eu falei: escuta uma coisa, com outro pastor, eu sei o que é estar em um trabalho e não receber direcionamento. Você tem que agradecer que você tem uma gerente que está olhando quais são tuas falhas, quais são teus pontos fracos, para fortalecer a você, para que tenha sucesso. Quanto tempo que você não vende uma casa? 1 ano. Por quê? Porque você não tem disciplina, porque você não tem hábito. Você precisa de alguém que te fale as coisas como são. E ela ficou quietinha. Imagina, uma irmã deixando um testemunho terrível. Mas não acontece isso na igreja? Não acontece isso na igreja? Não tem que vir uma pessoa para olhar e falar para você mesmo o que você precisa e falar: irmão, sabe por que não está dando certo o seu matrimônio? Sabe por que não está dando certo a coisa em sua casa? Sabe por que sempre está você mudando de trabalho, mudando de amizade? Sabe por que você está passando por isso? Porque é um problema seu, é de seu caráter, não é a outra pessoa, é você quem tem esse problema. É você que tem que trabalhar nessa área. Se você não gosta disso, se você não gosta que fale a verdade a sua cara, a sua face, é porque o problema está em você. Mas se eu falei assim hoje: Senhor, se eu estou errado, tanto como corretor, eu estou fazendo a coisa errada, que não está dando certo, então me permite tirar todo o vício, me permite retroceder no tempo e começar de zero, aprender de zero, a construir de zero para ter sucesso no que eu estou fazendo. Ou mesmo se você é cristão, pode passar toda a vida até estudando teologia, sendo membro da igreja, sendo pregador, sendo levita, tocando instrumento, tendo uma posição dentro da igreja administrativa, o que seja, e não ter o coração limpo, e não ter um coração puro, e tendo problema, armadilha em seu coração, corrente espiritual. E a Bíblia fala uma coisa: nenhuma coisa atada aqui na terra, ou todo o que é atado na terra é atado no céu. Todo o que é desatado na terra é desatado no céu. Claro que esses são textos polêmicos e diferentes teólogos têm diferentes interpretações, mas uma que eu acho muito legal, porque vai de acordo em um contexto gramático, literal, de lo que estamos lendo no capítulo 18, é que uma pessoa que está atada, não, já ouviu o pastor, e falo com muito respeito, não sei como é a liturgia aqui, mas tem pessoas que estão atando o diabo. Eu ato o diabo, de cabeça e de mão e tal. Eu não sei, amarro, você fala aqui, eu amarro o diabo e tal. Vai dar uma volta no complexo do Alemão, ata o diabo mesmo, antes de subir, ata o diabo, amarra ele e sube o morro depois. Sube o morro depois de atar o diabo. Então, outro pega no texto e fala: desatar. Vamos desatar bênção. Vamos desatar prosperidade sobre você. Vamos desatar... Não, o texto não está falando nem de atar demônio, nem principado, nem potestade. Pode fazer, amarrar demônio, então, pode tentar. Só que Apocalipse 20
vai falar quando ele vai ser atado por 1000 anos. E nós que somos futuristas, em nossa posição escatológica, nós acreditamos que ele vai ter um tempo onde vai ser atado, independente da interpretação que tenham do texto. Então, escuta uma coisa interessante. Não está falando de atar demônio aqui. Não está falando de desatar bênção aqui. Está falando de que qualquer pessoa que não perdoa seu irmão, que tem problema em seu coração, corrente, são ataduras espirituais. Ataduras espirituais. Você está dando legalidade ao diabo. Do momento que você fala de outra pessoa, do momento que você fala de uma liderança, você está abrindo porta. Você está dando legalidade ao diabo para entrar na tua casa, para entrar no teu coração, para ser um ninho em teu coração. Então, não deixe lugar ao diabo. Não abra a porta ao diabo. A palavra parecerá que criaram realidade, parecerá que formaram armadilha, fala o livro de Provérbios. Cuidado com o que fala. Cuidado com o que fala. Cuidado de como você está agindo. Irmão, quando você vai a um supermercado e você quer comprar alguma coisa e deixa o carro em um estacionamento, você não pode fechar só uma porta. Você não só se pode assegurar de fechar uma porta do carro. Você tem que fechar as 4 portas. Assim mesmo, irmão, você se tem que perguntar se dentro de sua vida, dentro da forma em que você age com sua esposa, com seu filho, e na forma que você age com nosso irmão, você pode estar abrindo alguma porta aonde o diabo está pegando sempre a você. Então feche essa porta. Essa atitude que está errada, pede para o Senhor. Se já é um padrão em você, se já é algo que é característica de você, peça ao Espírito Santo que mostre para você que é o que você está errando e que mude você. Mas entenda que o Espírito Santo pode falar diretamente com você, pode falar por a Bíblia, pode enviar um profeta, pode, e pode um irmão, ou pode ser tua esposa, essa profeta que te colocou Deus para falar, amigo, eu te amo, eu te quero, você é o pai de meu filho, mas você está errado. Você está errada. Deus pode utilizar um filho pequeno para falar, pai, não gostei como você me falou, achei que você foi grosso com minha mãe. Pode ou não pode Deus usar teu filho? Pode ou não pode Deus usar um irmão novo da igreja para falar, irmão, não gostei como você tratou o irmão na porta, não gostei como você me tratou quando eu entrei na igreja. Pode usar um irmão novo? Pode. Porque parece que quando vai passando o tempo, parece que, irmão, é como se tivéssemos um velo em nossos olhos e não pudiéramos olhar a realidade e olhar o que nós também julgamos quando entramos na igreja e falamos, não gosto disso, isso está errado, mas você agora é parte desse mesmo problema. Então, se Deus te permitiu olhar o problema na igreja, se Deus te permitiu olhar que teu irmão está errado, não é para que critique, não é para que julgue, é para que você seja parte de uma solução, é para que você leve a ele ao pé de Cristo, é para que você traça ele e leve a esse irmão, coloca ele na posição de onde ele caiu. Por isso, Romanos capítulo 14, verso 4 vai falar que o servo ante seu Senhor está em pé ou está caído, mas soberano é Deus para levantar a ele. Louvado seja Deus. Você pode estar julgando uma pessoa, criticando uma pessoa que ao melhor cometeu um erro, até caiu, mas você sabe se ele se consertou diante de Deus nessa noite? Você sabe se essa pessoa ainda em disciplina pediu perdão ao Senhor e ele perdoa ele, e você está julgando a ele como se ele estivesse cometendo o mesmo pecado todos os dias? Então, uma pessoa que se desviou do caminho e se perdeu, não sempre tem por que ficar perdido, ele pode encontrar o caminho. Então, tenha cuidado. Gálatas capítulo 6 vai falar assim: se vocês são espirituais realmente e vão julgar alguma coisa, façam como homens espirituais, considerando você mesmo, se considerando você mesmo, como se você tivesse caído. Não tenha um pensamento superior ao irmão que pode ser mais fraco num ponto que você é forte, porque você pode ser fraco em um ponto que esse irmão é forte.
Entendeu? Então, nesse ponto, nós temos que ter cuidado. E, irmãos, o Senhor Jesus Cristo nisso nos deixa um ensino muito grande. Yeshua. Ele ia perdoar, ele ia redimir, ele ia transformar o coração de um povo perverso. Irmão, ele desceu do céu para cumprir essa escritura, e a Bíblia vai falar que ele, citando o livro de Salmos, capítulo 22, ele vai falar: Eli, Eli, o Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste, me desamparaste? Citando essa escritura. Mas depois, o Senhor Jesus Cristo na cruz, no Mateus capítulo 27, ele vai falar assim: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Oh, que forte. Jesus Cristo, até na mesma cruz, em um momento do maior dor em seu corpo, ele estava perdoando a los que estavam fazendo mal. Ele estava perdoando. Então, olha o que fala Paulo em Efésios capítulo 4, verso 31 e 32, e depois vamos passar para Colossenses capítulo 3, verso 22, depois Tito capítulo 2, verso 11, e depois 1 de João capítulo 1, verso 9. Qual foi o primeiro? Isso aí. O quê? Isso aí. Qual foi o primeiro? Foi Efésios 4. Efésios 4. Mas fica tranquilo que vai ficar gravado aí. Mas você tem que estar com sua caneta e seu quaderno, amém? Efésios 4. A ver o que fala Paulo. Olha o verso 31. Oh, que forte. Olha o que fala, o 30. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfémia, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Louvado seja Deus. Oh, irmão, só com ler esse texto eu fico... Soportem, abracem, projetem a pessoa, potenciem a vida de outro, direcionem a outro, mostrem um caminho mais fácil para a pessoa. Você cometeu erro, você cometeu pecado, você já caiu, você já mentiu, Deus te restaurou, então você agora pode ajudar a outro que está passando o caminho que você passou lá atrás. Se Deus reconstituiu tu matrimônio, Deus restaurou tu matrimônio, Deus restaurou tua família, Deus restaurou o relacionamento que você tem com seu pastor, com a igreja, então você agora pode falar sobre isso para outros, entendeu? E olha o que fala a Escritura: sejam benignos. Em outra versão fala: sejam amáveis. Eu falei com um irmão, eu só por tempo estou falando rápido, eu falei com um irmão a semana passada, ele é um tremendo servo de Deus, só que ele gosta que na igreja seja todo direitinho, tipo militar. Aí uma criança ou alguém novo pega um copo e entra bebendo guaracampi dentro da igreja. Meu amigo, passa o guaracampi, passa o copo, você vai sentar e tal. Tá bom, tá bom. Só que você sabe como ele ficou? Será que era necessário utilizar essa força? Será que era necessário utilizar essas palavras? Ao melhor não estava errado. E dentro do culto tem pessoas que realmente não interessa quem está falando, nem quando se está louvando, está com a cabeça lá, está comendo chiclete, está olhando o celular. Tá bom, mas você vai ter que dar conta a Deus. Então, ao melhor ele está até certo em lo que ele está falando, na motivação, mas a forma errada.
Porém, você pode ter até a verdade, você pode estar até certo, mas porém, você pode estar pecando contra Deus. Então, quantas vezes é melhor você falou uma verdade, mas da forma errada? Saiba que ao melhor ele se consertou pela verdade que você falou, mas você agora se tem que consertar diante de Deus pela forma que você falou. Então, olha que profundo, ou para mim isso é profundo. É algo simples, né? Mas são essas coisas simples. São essas coisas simples que podem fazer que você fique travado em sua vida espiritual. Então, se nós olhamos essas pequenas coisas, se nós não enfocamos, colocamos foco nessas pequenas coisas, Deus desata isso, é possível que você possa passar a outro nível. Tem pessoas que nos têm ferido, tem pessoas que têm falado de nossa vida, e olha, se falam de alguma coisa contra você, mentindo, se alegra. Não porque você gosta que falem de você, é porque está mentindo. Agora, se falam verdade, bom, se alegra também, porque alguém te está corrigindo, e é um comentário construtivo, só se você quer. Então, você pode alegrar, mas se preocupa, porque ele está falando a verdade. Se alguém fala mentira sobre você, se alegra e sigue caminhando. Mas se alguém fala a verdade de você para outro, você fala, opa, não gostei da forma, mas está falando a verdade. Quem tem que mudar sou eu. Então agora, o que é o que quero falar para vocês? Deus está levantando homens tremendos no mundo inteiro, homens que amam a palavra de Deus, homens que são simples. Irmão, eu quando olhava Billy Graham, eu quando olhava Gigi Ávila, eu quando olhava homens de Deus pregando, a Josué Irion, eu falava, Deus, que longe estou desses homens de Deus. Olha como pregam, se conhecem a Bíblia toda. Olha como falam, a oratória que tem. Senhor, gostaria algum dia ser como ele. Mas depois me di conta que homens grandes de Deus no mundo caíram em pecado. E eu falei, opa, tinha boa oratória, tinha teologia, era doutor em divinidade. Caiu e seguiu caindo e apostatou da fé. Eu falei, opa, então essa não é a prioridade. Esse não é o ponto, Senhor. E agora não só quero falar bem, não só quero conhecer a palavra de Deus, não só quero ter uma boa oratória, uma boa dicção, não só quero, Senhor, impactar a vida das pessoas fazendo uma palestra. Senhor, me mostra o que faz diferente essa pessoa. São pessoas que perdoam, pessoas que amam, pessoas que são diferenciadas realmente. E esses homens que caíram, quando começaram a pesquisar, sabe quando? Não quero falar nenhum nome desse varão de Deus, porque é um homem de Deus. Mas um dia ele estava pregando num estádio, lotado, cheio. E um dia falaram assim, pastor, antes de você pregar, queremos orar por você. Fica aí, o quê? Você vai orar por mim? Está brincando, né? Olha. Então, antes de ele cair, é atitude, como se fala em português? Soberba, altidão de espírito, soberba. Ou seja, que ele não caiu quando todo mundo falou, ele já estava caído, certo? Então, como sabe uma pessoa que é adicta, que é dependente químico? Como sabe ele que está a ponto de cair? Quando? Quando volta a falar um palavrão, quando algum negócio saiu errado, ou alguém de sua família, e ele sentiu uma raiva descontrolada, que quase bateu numa pessoa, e está com um pensamento muito raro, e está voltando a ter a mesma atitude que ele tinha antes de que Deus libertara ele, tenha cuidado. Então, claro, ao melhor agora não alcançou a fumar crack, não alcançou a consumir maconha, ou cocaína, ou pasta base, mas ele já está com sintoma de estar caindo. Agora eu me pergunto, quais são os sintomas que tem você, que tenho eu, para ver se estamos bem diante de Deus? Como é você quando ninguém te está olhando? Como é você quando está em sua casa?
Como é você quando a porta está fechada? Isso é muito importante. Então, se você agora está sentindo certa atitude, ou lembrando a atitude que você fazia antes e fazendo agora, tenha cuidado. Sua queda está próxima. Você precisa se consertar. E se esta semana você caiu nisso, e você está falando, é mesmo, Matias, eu estou sentindo que até estou desviado, só que estou segurando aqui dentro da igreja, porque prefiro estar adentro que fora. Fica tranquilo, Deus te pode salvar hoje, Deus te pode consertar hoje, Deus te perdoa nesta noite, Deus te purifica nesta noite, Deus te lava, Deus te regenera nesta noite, Deus te restaura nesta noite, Deus levanta tu braço nesta noite. Deixa tua vida em Jesus Cristo hoje. Fala assim mesmo: Senhor, eu não quero ser o melhor, eu não quero ser reconhecido, reconhecida, eu não quero posições, mas eu quero estar bem diante de Ti. Eu quero estar com meu coração puro diante de Ti. Eu quero subir um monte com minha mão, meu coração limpo e falar: Senhor, Tu eres santo, 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 Tu eres santo. Senhor, me enche dessa santidade. Senhor, Tu eres amor, o Deus do amor. Me enche desse amor, me enche dessa graça, me enche dessa paz. Louvado seja Seu nome. Glória a Jesus. Já para estar terminando, um pregador chamado Gigi Ávila, eu creio que ele foi meu mentor, graças a Deus, o Senhor conservou até sua morte pregando a palavra de Deus. Escuta, ele se converteu a Jesus Cristo, começou a pregar a palavra, tremendo, sendo usado por Deus, mas um dia assassinaram a sua filha, 40 facadas em seu corpo. O esposo de sua filha matou a ele. Quando levaram a ele para ver a cena do crime, ele viu tudo o que aconteceu e ele chorava. Seu coração estava gritando: Senhor, mata ele, quebra ele, que pague o que ele fez a minha filha. Mas quando estava olhando a sangue no quarto, ele sentiu uma força, e ele forçou seu corpo, e forçou sua língua, e forçou seu corpo, e começou a falar: eu perdoo a ele, eu amo a ele. Senhor, Tu tem um plano com ele, eu não entendo, o Senhor sabe, perdoa ele. Eu não sei porque ele fez isso com minha filha, mas não é minha filha, era tua. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Eu não entendo nada. Senhor, eu amo a ele, eu quero a ele, eu perdoo a ele. Senhor, tem misericórdia dele. Ele foi levado para a cadeia e sabe o que ele fez? Fez um jejum de 40 dias. Foi para a cadeia, pregou para ele, se converteu a Cristo, discipulou a ele, saiu da cadeia e discipulou de tal jeito que começou a dar volta ao mundo, pregando por um homem que assassinou a sua filha. Esse foi meu mentor. Então eu já não me interessa se ele prega bem ou prega mal, sua vida está pregando para mim. Sua vida pregou para mim, é um exemplo para mim. Você está deixando marca em outro? Você está deixando marca em outro? Como é tua vida? Você é uma carta lida por todo. Você é a Bíblia que tua família está lendo. Você é a Bíblia que tu vizinho está lendo. Que é o que estão olhando de você? Um homem orgulhoso? Um homem vanidoso? Um homem que é soberbo? Ou estão olhando uma mulher que sabe que tem dor, que sabe que não pode perdoar facilmente, mas está falando, está tudo tranquilo, está tudo no controle de Deus. Deus sabe por que faz a coisa. O Senhor sabe tudo. Eu perdoo, eu me desligo, eu me desprendo. Senhor, quebra a corrente. Deus vai fazer isso nesta noite. Louvado seja seu nome. Louvado seja Deus. A Escritura fala assim: os pensamentos do Senhor são maiores que o nosso. Os caminhos do Senhor são mais altos que o nosso. Os pensamentos do Senhor são como a chuva que cai sobre a terra e gera fruto de arrependimento. 1 João capítulo 1, verso 9. Temos um advogado agora, a Jesus Cristo o justo. Amigo, Ele é a propiciação por nossos pecados, e não só por os nossos, também por todo o mundo. Então, assim como o Pai nos perdoou, nós também temos que perdoar. Amém? Olha, tem um louvor que fala assim, a ver se você me ajuda com esse coro. Só me sei o coro, não me sei o louvor completo, mas fala assim: a tua palavra diz que tus pensamentos são maiores, maiores e
maiores. Você já sabe? Bem maiores que os meus. A tua palavra diz que teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Amém? O caminho do Senhor, o pensamento do Senhor são mais altos que o nosso. Eu não entendo agora, mas eu vou entender depois. Eu não sei porque eu passei o processo que passei, mas eu sei que tudo tem um propósito do Senhor. Com permissão do meu pastor Abel, posso orar pela igreja, meu pastor? Se você me ajuda a ficar em pé.